Bom, então vamos lá continuar a nossa imagenzinha ali do Docker. Então, opa, vamos lá. Aqui, continuando então no meu projeto, que eu já peguei e já botei ele aqui. Ok? Então eu clonei esse projeto aqui, certo? E botei ele aqui. Então vamos lá. O que esse meu projeto usa em específico? Ok? O meu projeto ele está usando Node com Nest.js. É interessante que tu baixe esta nossa, que didática, essa extensão aqui, ok, da Microsoft, porque ela te dá muita facilidade aqui, onde tu pode ver os teus containers que tu tem rodando, e imagens e tal, e volumes, networks. Isso aqui eu vou acabar te ensinando, ok? Por enquanto não dá muita bola pra isso, mas tu vai acabar aprendendo, certo? Então, basicamente, baixa isso aqui, ok? O meu tema que eu tô usando é esse Fidel aqui. Essas aqui são todas as minhas extensões, a maioria eu não uso. Eu tenho End, SAS, Python, a maioria aqui eu acabo não usando, mas ok. Então, vamos lá. Então, só pra te explicar, por exemplo, se tu já conhece Git, tu conhece o Git Ignore. No Docker, tu também consegue fazer um, digamos assim, Git Ignore, ok? No Docker tu consegue fazer um ponto Docker Ignore. O que isso faz? Vamos supor, para eu rodar o meu código aqui, esse código, eu preciso dar um npm install, por exemplo, e npm run dev, que é o meu script aqui, tá? Para rodar a minha aplicação, ok? Então eu tenho que dar um npm run dev, certo? O que acontece? Para rodar minha aplicação, eu não vou precisar do git ignore, por exemplo. Eu não preciso do ponto prettier ou desse JSON aqui, que seria um JSON pro Insomnia. Eu não preciso disso, eu não preciso disso, ok. Tem várias coisas aqui que eu não vou precisar para acabar rodando a minha aplicação, certo? Por exemplo, os testes. Eu acabei não fazendo os testes, certo? Então, teoricamente, eu não preciso da pasta testes para rodar, ok. Então algumas coisas aqui eu não precisaria, então eu poderia simplesmente pegar aqui no git ignore e pegar e falar, pô, eu não preciso do ponto git ignore, no caso no docker ignore, ok? Então quando o docker for fazer uma cópia daquilo que eu quero, tirar uma foto disso aqui, ele vai acabar ignorando esses arquivos que não fazem diferença para minha aplicação rodar, ok? No caso, nos arquivos que eu botar aqui, certo? Então é interessante também, por exemplo, tu botar o node modules, node modules, que é o arquivo que é gerado quando tu dá um npm install, certo? Então, aqui, só te mostrando que tu pode fazer isso aqui, certo? Então, bem tranquilo. Agora a gente vai criar uma imagem de Dockerfile. Faltou R. Dockerfile, como tu pode ver, ele já tem uma imagenzinha. E a gente vai botar nesse Dockerfile a minha aplicação. O que eu preciso para rodar a minha aplicação? Eu vou precisar, então, de uma imagem node latest. Ai, mas como que eu sei que existe isso aqui? Porque eu já usei essa imagem, ok? Isso aqui é meio que uma, digamos assim, decoreba. Tu vai acabar tendo que saber sobre algumas imagens, certo? Então, se tu coda em C Sharp, tu vai acabar aprendendo qual que é a imagem do C Sharp, ok? Se tu coda em Java, tu vai aprender qual que é a imagem de Java. E assim, tu vai
se lembrando de algumas imagens e tal. E qualquer dúvida que tu tiver, cara, alguém já tentou fazer isso no GitHub. Pesquisa no GitHub e vê qual que é a imagem que o cara usa. É importante tu entender que é o seguinte, aqui tá Node Latest, que seria a última versão do Node, mas eu também consigo botar, por exemplo, a versão 18 Alpine, tá? Isso aqui, existem várias outras versões, por exemplo, a 16, 14, não sei o que lá. E eu vou botar a latest, porque não faz muita diferença pra mim, ok? Então, é interessante tu entender que, por exemplo, eu tô botando a latest, vamos supor que hoje, em 2024 aqui, a minha aplicação vai rodar. Daqui 2 anos lança um negócio, eu tenho que apagar esse Docker e rodar ele de novo. E ele vai pegar a imagem latest e alguma biblioteca que tem ali vai parar de funcionar ou algo assim. Então tu tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando tu faz no Docker, às vezes é mais interessante tu botar uma versão mesmo aqui do Node ao invés do latest. Como isso aqui é mais um projeto teste e tal, não tem tanta necessidade disso, ok? Mas tudo varia pro teu caso. Então, tu aprendeu então aqui o comando from, que tu pega uma imagem base, ok? Então, se eu quisesse só rodar uma máquina virtual, digamos assim, um container node, eu ia fazer só from node latest, e aqui eu consigo então pegar e rodar, então, docker run, não, docker... É até mais fácil de eu te mostrar aqui, ó, ok? Depois que tu baixa aquela extensão do Docker, tu acaba tendo essas facilidades aqui. Então tu consegue fazer isso aqui, por exemplo. Ok? E ele te mostra qual que é o comando que ele está fazendo. Então toda vez que tu não se lembrar, mesmo que tu precise, por exemplo, usar o comando sudo do Linux aqui, tu pode ver qual que é o comando que ele está dando aqui, que tu consegue dar depois esse mesmo comando, ok? Então aqui, como tu pode ver, o Docker ele está acessando a internet, ele está baixando a última versão do Node e está botando dentro de uma, digamos assim, máquina virtual, ok? E eu vou te mostrar depois, assim que ele acabar. Ele acaba demorando um pouco, claro que é variável, depende muito da tua internet, se tu já tem isso aqui baixado, porque o lance do Docker é que se tu baixar alguma coisa e depois tu acabar não alterando ela, tu baixar ela de novo vai ser muito rápido, ok? Então se eu der um sudo docker, eu não me lembro qual que foi o comando que ele deu. Ele deu um comando maior, aqui como tu pode ver, ele pegou e eu já tenho a minha imagem aqui, tá? Eu consegui fazer na verdade isso aqui, sudo docker run ruby restaurant. Tu pode pesquisar como é que tu faz isso e pra tu ver aqui, por exemplo, ele tá aqui então, ok? Como o meu container ele não tá fazendo nada, ele só tem um node instalado, ele acabou não fazendo nada aqui, ok? Então eu vou acabar removendo ele aqui e é isso aqui, ok? Pronto. Agora vamos começar a botar a nossa aplicação aqui dentro. O que tu pode fazer no Docker? Tu trata ele como se fosse uma máquina virtual. Então tu consegue botar um workdir e aqui vai ser o caminho dentro do teu Docker, ok? Eu vou te mostrar aqui, depois na imagem aqui tu vai ver que ele tem arquivos dentro dessa imagem e contém pastas. Então aqui a gente define uma pasta padrão aqui. Eu vou botar app/api ruby, ok? Que seria de ruby, certo? Então eu estou falando pro Docker que eu vou estar trabalhando nesta pasta aqui, que ele deve ter esta pasta, ok? Aqui dentro então eu vou usar um comando copy. O comando copy, como é que ele funciona? Tu precisa de um caminho, então eu vou falar que eu quero tudo que tiver na pasta onde o meu Docker file está. E o meu destino vai ser a pasta em que eu estou, ok? E a pasta que eu estou, no caso, seria dentro do Docker. Se eu definir aqui, ela vai ser aqui, ok? Então se eu pego e eu faço isso aqui, se eu faço isso aqui,
ele vai estar nessa hora aqui botando nessa pasta e nessa hora aqui ele vai estar botando nessa pasta. Então é importante que, por exemplo, para tu entender, tu consegue dar um comando run, ok? Run, tu dá comandos pro Docker executar na hora, ok? Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui um npm install. Por quê? Por que eu faço um npm install? Porque assim que eu tiver todos os arquivos aqui do meu projeto, eu vou ter o package.json. Claro, eu consigo só copiar o arquivo package.json e rodar ele, ok? Só que, por exemplo, se eu pego e eu faço isso aqui, ó, Ruby2, eu vou estar dando um npm install não na pasta onde eu copiei as minhas coisas, e eu vou estar instalando as dependências numa pasta nada a ver, ou vou tentar instalar numa pasta nada a ver. Então é como se eu viesse aqui no terminal, mudasse aqui, por exemplo, eu voltasse para minha área de trabalho e eu desse um npm install, ok? Ele vai me reclamar que ele não achou o que instalar, certo? Então é importante tu tomar cuidado com isso, mas é interessante tu saber que isso aqui existe, certo? npm install -g pnpm, que eu prefiro mais o pnpm, que ele tem menos chance de dar problema. Então, tu tem, eu vou botar um run pnpm install, certo? E tu tem também um outro tipo de comando, que é o cmd. Bom, qual que é a diferença entre rodar um comando cmd e rodar um comando run? O comando cmd, por exemplo, vamos dizer assim, se eu pego aqui na minha aplicação, eu dou um pnpm install, o que vai acontecer? Ele vai estar instalando as minhas dependências, certo? Então o meu terminal vai ficar ocupado. Só que assim que ele acaba de usar as minhas dependências, meu terminal fica limpo, certo? Então, teoricamente, parou a minha aplicação, certo? Se eu der um pnpm run dev, que é o meu script para rodar, o que acontece? Ele vai começar a rodar, aqui como eu não fiz uma certa coisa, ele não está rodando, ok? Ele vai começar a rodar a minha aplicação e ela não vai parar, certo? Por exemplo, você pode ver aqui que mesmo dando erro, a minha aplicação não liberou o terminal para eu executar outra coisa, por exemplo. Então, quando tu tenta buildar uma imagem, tu dá um comando para ele rodar, um comando que ele ficaria rodando, por exemplo, para sempre, digamos assim, ele não vai terminar de buildar a tua imagem. Então, esses comandos onde tu roda, é interessante que tu deixe eles dentro desse cmd, porque tu tá falando pro Docker o seguinte, cara, depois, quando eu for usar essa imagem, a primeira coisa que tu vai fazer com ela vai ser rodar isso aqui, certo? Por que ele não rodou aqui pra mim? Porque eu tenho que dar um pnpm prisma generate, porque é para ele gerar os tipos na minha aplicação. E é interessante que tu consiga testar isso na tua máquina, porque, por exemplo, eu não estava me lembrando disso, e agora eu me lembrei que aqui eu tenho que fazer isso aqui no meu container também, senão ele não vai gerar os tipos e vai acabar a minha aplicação dando o mesmo erro, certo? Vamos ver agora se ele vai rodar. A princípio é para rodar. Ele não rodou por quê? Por conta do meu banco de dados, tá? Por exemplo aqui, ó, erro creating a database connection, ok? Então isso aqui é para acontecer até porque o meu banco de dados ele tá fora, certo? Como eu falei no vídeo passado. Então a gente acabou de criar aqui o nosso primeiro pnpm espaço run espaço dev. Então geralmente tu vai escrever assim, tá? Acho que é interessante tu escrever assim. Aqui a gente acabou então de rodar, de criar a nossa primeira imagem. A gente vai tá dando build nela. Vamos buildar ela de novo, vamos ver se vai dar certo, ok? Como tu pode ver, ele não baixou o Node Latest. Por quê? Porque ele já tinha baixado. O Docker ele acaba baixando as imagens e salvando elas, certo? Então, toda vez que tu alterar a tua aplicação e tentar buildar ela de novo, provavelmente ela vai ir mais rápido do que antes, certo? Ó, como tu pode ver aqui, deu tudo certo.
Se eu tivesse dado um pnpm run dev, só pra tu entender, eu vou tentar buildar ela de novo, certo? Então eu botei isso aqui como um comando run, pra tu entender. Como tu pode ver, ele tá baixando rapidinho aqui e tal, ele nem alterou nada, certo? Ele tá instalando porque pode ter dependências diferentes, isso aqui ele acaba rodando, certo? Já esses outros comandos que não seja run, ele faz meio direto. Então, por exemplo, aqui ele pegou e rodou, e como tu pode ver que ele tá rodando, e ele não vai terminar de rodar de buildar a minha imagem. Por quê? Porque esse aqui é um comando que ele tá rodando a minha aplicação, ele não acaba, ok? Ele não libera o meu terminal, digamos assim. Então, não é possível fazer isso aqui, certo? Então, deu fail. E aqui eu vou acabar buildando ele de novo. É mais fácil usar essa extensãozinha aqui. Claro que se tu tiver algum problema, tu pode ver só o comando que ela vai gerar. Tipo, ela não vai buildar mesmo, ela vai gerar algum comando. E tu consegue só usar esse comando usando o sudo, certo? Por exemplo, se eu pegar e vir aqui, sudo, ok, eu consigo usar. Mas também, sem o sudo no meu caso, talvez se o teu não rodar porque tu não tá usando o super do usuário, tu pode ver qual que é o comando, certo? E é interessante talvez tu dar uma estudada nesses comandos pra tu entender um pouco de como que tu faz. Certo, primeiro aqui então a gente já criou a nossa primeira imagem de Node. Então a gente vai fazer um docker run Ruby Restaurant pra gente ver o que, que vai acontecer. E como tu pode ver aqui, ele rodou, certo? Isso aqui ele não tá rodando a minha aplicação pra tu entender. Ó. A gente vem aqui e como tu pode ver, ó, tá rodando, certo? Review logs, e esses aqui são os logs então da minha aplicação, certo? Os logs, digamos assim, o que acontece, o terminal da minha aplicação, o que tá acontecendo. Se fosse um banco de dados, ia aparecer aqui o banco de dados. Se fosse um front, ia aparecer, por exemplo, o que tu bota pra aparecer no console aqui do front, certo? Basicamente isso. É importante eu te falar também o seguinte. Aqui a minha aplicação, ela tá rodando na porta que tem no .env. Essa porta é a 3000. Então a gente quer que o nosso computador escute essa porta. Então eu tô falando aqui na minha imagem que ela vai estar deixando livre que ambientes externos acessem essa porta. E o que seriam ambientes externos? Seria o nosso computador. Então tu pensa que seja uma virtual machine, por exemplo. Então para tu acessar uma certa porta, localhost de outra máquina, tu tem que deixar essa porta visível para essa outra máquina, certo? Então basicamente eu tô falando pro Docker, cara, deixa essa porta aqui visível para que outras máquinas, como por exemplo a que eu estou rodando o Docker, consigam ver ela. Então toda vez que eu quiser, por exemplo, se eu botar localhost 3000, se o meu Docker estiver rodando, ele vai estar acessando então o Docker, ok? Ele vai tratar como localhost. Então acho que isso aqui tá ótimo já para uma primeira introdução a imagens do Docker. Eu vou estar fazendo depois contigo, te mostrando um pouco diferente, e a gente já vai partir pro Docker Compose.